voltamos novamente. Agora a gente já fez a crítica à reforma administrativa. Voltamos aqui para falar da importância do voto e o porquê que o sindicato preconiza, apregoa e defende o não vote no candidato do prefeito. A gente faz isso porque tem uma experiência negativa nesse segundo mandato com o prefeito e se o outro candidato vai permanecer fazendo aquilo que o atual prefeito fez, e é isso que ele fala que vai fazer, a gente está arregaçado, porque 2 mandatos consecutivos dessa forma joga a gente lá no resto do chão e joga para trás tudo que a gente conquistou desde a época lá do Papa para cá, com pagamento de perdas salariais, plano de carreira, enfim. 2 mandatos consecutivos dessa mesma forma joga lá embaixo. E é aí que a gente fala da força do voto. Você veja só. Falando de reforma administrativa, porque a intenção nossa é aumentar esse espectro. Não vote no candidato do prefeito. Não vote no Rogério Santos. Se você é servidor, você não tem nenhum motivo, a não ser, é claro, simpatia, empatia pessoal, aquele que aí a gente não tem como mudar isso. Mas motivos concretos, práticos, para votar no candidato do prefeito não tem. Então não vote nele. E a gente dá como exemplo a febre de votação para essa coisa insignificante que infelizmente ganhou para presidente do Brasil. Não era ninguém, era um deputado bem chinfrim, eleito por currais eleitorais do Rio de Janeiro, que nunca apresentou nada. Nunca teve... A popularidade dele veio de coisas, de falas como viva a Ustra, viva o torturador, tem que torturar mesmo. Eu acho que matou pouco, o golpe tinha que matar 30 mil. Enquanto a gente não matar 30, agora ele conseguiu, matou 40, 50 mil nessa brincadeira. Na irresponsabilidade dele, com a pandemia, ele conseguiu aquilo que ele achava que tinha que fazer. Matou cerca de 50 mil brasileiros. Ele não era ninguém. Jamais se suscitaria a possibilidade de ele vir a ser presidente pelas ideias que ele defendia, pela postura que ele assumia na Câmara. Aliás, por posturas totalmente inversas, porque ele sempre foi contra, por exemplo, a reforma administrativa. Ele sempre foi a favor do proselitismo político, fazendo rachadinha, botando gente adoidada nos gabinetes. Esse era o nosso... essa é a história do nosso atual presidente. É só olhar os filhos que é a mesma coisa. E o voto, a indignação popular contra um estado de coisas que ele também era pactuante, diga-se de passagem, levou a maioria da população a votar nele. Então, pela força do voto, nós colocamos uma pessoa que administrou que nem a cara dele a pandemia, provocou um bocado de morte, é criticado mundialmente, é criticado por todo mundo, por todos os organismos internacionais, como o pior presidente administrando a pandemia, o pior presidente em relação às queimadas e o final das nossas matas. Morre índio todo dia, gente. Morre índio todo dia pela política professada, pela política ambiental professada por esse cidadão.
e a força do voto levou para lá. Então você, trabalhador, você, cidadão, mas você, em especial trabalhador público, porque é com quem a gente dialoga mais diretamente, afinal de contas nós somos sindicatos de servidores públicos, tem que ter a consciência que o seu voto carrega essa responsabilidade. O seu voto carrega a responsabilidade de quem promove a reforma administrativa. Evidentemente, aqueles que votaram no capitão. Mas o seu voto vai promover a possível vitória, ou tem o condão de promover a possível vitória ou não do candidato a prefeito, dos candidatos a prefeito que defendem a mesma ideologia que o presidente da República. Os candidatos afiliados a este cidadão que infelizmente dirige o nosso país, os candidatos que promulgam da cartilha desse cidadão, se eleitos, vão promover com o maior rigor a reforma administrativa que é obrigado a cumprir. É obrigado a cumprir, se estiver lá, é obrigado a cumprir, mas eu tenho meios e formas de cumprir. Se for da mesma índole, vai cumprir de acordo com o pensamento daquele cidadão. E o pensamento dele a gente conhece. O pensamento dele a gente já viu. O pensamento dele é exonerar presidentes de institutos que falam a verdade, tem que mentir. O pensamento dele é aparelhamento da máquina. A maior crítica que ele tem, que ele fez ao PT, é o aparelhamento da máquina. Mas ele faz isso porque ele acha que o PT aparelhou e ele não está conseguindo. Então ele quer aparelhar a máquina para ele. Senão ele não demitia os presidentes, não exonerava presidentes de institutos que acabaram por ter o bom costume no regime democrático de direito de dizer os índices de acordo com a verdade, de apontar as suas conclusões de acordo com a verdade. E isso o capitão não admite. A verdade tem que ser a dele. Ainda que as matas estejam sendo destruídas, caiu, tem que cair. Está tudo virando cinza, mas tem que cair. O índice tem que cair. Em relação aos ex-governantes, o meu índice tem que ser melhor. Essa é o que ele professa. E se você votar em candidatos alinhados a este governo, vai estar votando em alguém que vai fazer a mesma coisa aqui no âmbito municipal. Então, cuidado, trabalhador. Você carrega a responsabilidade do seu voto. Depois, chorar depois é triste, certo? Então vamos atentar e não votemos no candidato do prefeito e nem naqueles afiliados ao pensamento do seu Jair Bolsonaro. Ficamos por aqui essa semana. Semana que vem a gente continua.